rosa. Eu vou dar uns recadinhos aqui antes da gente iniciar. Primeiro, queria dizer que estamos muito felizes com a participação de todos vocês. A gente fez o objetivo desse evento é levar conhecimento através de palestrantes. Todos eles são profissionais super conceituados na área deles. E a gente tem certeza que quando você agrega conhecimento e treina no esporte que você ama, vocês vão evoluir muito. Então, a gente tem certeza que todo mundo vai terminar esse evento no domingo muito feliz e querendo, e vai conseguir avançar muito, muito no esporte que pratica, né? E a gente está muito feliz com todos os palestrantes que vão passar. São 10 pessoas que vão passar por aqui. Eu gostaria de dar uns recados. Primeira coisa, por favor, desativem o áudio de vocês. Vamos deixar só os palestrantes falarem. E aí, todo mundo que tiver alguma pergunta durante a palestra, vocês vão colocar no chat. E aí a gente vai pegar essas perguntas. No final, o palestrante vai ter um tempo para responder as perguntas de vocês. Então, esse tempo, a gente vai escolher algumas perguntas, eles vão responder. Mas se por um acaso a sua pergunta não for respondida, pode ficar tranquila que a gente está anotando as perguntas e a gente vai enviar para eles, eles se comprometerão a responder e a gente vai passar para vocês essa resposta. Combinado? Outro recadinho importante é sobre o sorteio. Hoje a gente vai ter um super sorteio de um kit Apreciare e um outro sorteio muito bacana, que é um sorteio de kits dos organizadores do evento, que vai ser esse sorteio. Um mês para você treinar em casa com o Power Fit da Eu Corredora, treino funcional, que está um sucesso, todo mundo está fortalecendo, garantindo fortalecimento para correr, para pedalar, emagrecendo, está um sucesso esse treino em casa, todo mundo pode fazer. E também a gente tem um par de ingressos para o evento O evento chama Cores do Futuro 2020, da Eterna Aprendiz. É um evento maravilhoso que vai ser em novembro. No final do mês, eu acredito que é 24 e 25 de novembro. E mais esse kitzinho aqui, ó, da Eterna Aprendiz. Lembrando que todo mundo que for sorteado vai retirar o brinde lá no Marco Zero da Pampulha, galera da região metropolitana. E quem for fora, né, da nossa localidade aqui, a gente envia. Como que vai ser esse sorteio? A gente o Simpla disponibiliza para a gente um checklist, né? Uma lista de todo mundo que ficou presente nas palestras. A gente vai imprimir essa lista e aí a gente vai numerá-la de 1, 2, 3 até a quantidade de pessoas que participou. E aí a gente vai gravar, a gente vai filmar, vai gravar para vocês e vai postar no dia seguinte da palestra no Instagram da Corredor Eterno Aprendiz. A gente tomou essa atitude para que a gente não pegue um tempo da palestra, que é um tempo de conhecimento. Então, a gente quer aproveitar ao máximo esses profissionais que vieram falar para a gente, né? Então, todo mundo que participar hoje, amanhã vai ter um videozinho e a gente vai marcar o sorteado, né? O grande sortudo que ganhou o brinde. Então, hoje vai estar valendo um kit Apreciare, a gente postou a fotinha lá no feed da Corredora, e mais um kit dos organizadores. Então, vamos começar nosso evento, estamos ansiosos por isso e espero que todo mundo esteja aí com um caderninho para anotar. A gente tem muita orientação, muita dica para a gente anotar. A gente tem certeza que vai engrandecer esse esporte que a gente ama, né? Para começar, gente, a gente vai começar com o treinador Eduardo Ferreira. Ele vai falar de um assunto que, na verdade, eu, como mulher, não conhecia e eu acredito que é de interesse de todo mundo e que vai ser muito bacana e vai gerar dúvidas, mas que vai gerar um conhecimento muito bom para todo mundo. Ele vai falar da tríade da mulher. Atleta, né? Todas nós somos atletas, amadoras, profissionais, mas todos nós somos atletas. Então, vou passar a bola para ele. Então, galera, só lembrando, por favor, vamos manter, né, o áudio no mute, né? E quem tiver dúvida, manda no chat pra gente. Combinado? Bora lá, Edu, passou a bola para você.
Edu continua no mute. Galera, é o primeiro palestrante e a gente teve esse probleminha técnico, mas já está ajustando, então podem ficar tranquilo que ele vai entrar de novo, ele saiu e vai voltar para que ele consiga passar todo o conhecimento que ele tem para a gente. Manda o arquivo para cá. Pode ir. Galera, boa noite. Está me escutando alguém? Todo mundo me escutando agora? Sim? Galera, então, um probleminha técnico aqui com o áudio. E aí, vamos começar então. Já estamos atrasados. Olha só, eu sou o Eduardo, para quem me conhece, Eduardo Ferreira, sou treinador da assessoria Eu Corredora, sou preparador físico também, formado desde 2010, mas trabalho com corrida desde 2005 e vim com assuntos muito importantes, principalmente para as mulheres, mas é um assunto de homem também, é a tríade da mulher atleta. São 3 fatores que interferem nessa tríade. Isso vem sendo estudado desde desde 1980 e vem se difundindo muito nas atletas de elite. Mas não é um assunto só de atleta de elite, porque está ligado a 3 fatores. Primeiro fator é perda de gordura muito grande, emagrecimento muito rápido. Segundo fator, menstruação. A mulher deixa de menstruar por 3 meses, isso é um fator gravíssimo. E o terceiro, mais grave ainda, é a osteoporose, que está ligada a tudo, a esses 3 fatores, que vai levar à artrite da mulher atleta. Mas vem se estudando muito isso e chegou à conclusão que não é uma artrite, são vários fatores que levam a isso e não é um fator só feminino, está ligado também ao fator masculino. E eu vou explicar
porque os homens têm que se preocupar com isso também. Primeiro fator que eu falei foi o emagrecimento muito rápido, de forma desordenada. Se você parar para perguntar para a mulher se ela está satisfeita com o corpo dela, ela vai falar para você que, no mínimo, ela tem que emagrecer 3 quilos. Isso aí, toda mulher vai falar que quer emagrecer. Será que isso é saudável? Por exemplo, emagrecer 1 quilo por semana, será que isso é saudável? Mas relacionado à tríade, o emagrecimento rápido, ele vai te levar a alguns fatores. Quais são esses fatores? Você para de se alimentar corretamente, e aí para de comer corretamente. O seu corpo vai fazer o seguinte, ele vai economizar energia, e aí ele para de funcionar, de produzir alguns hormônios, principalmente o hormônio feminino, que é o estrogênio. O estrogênio está ligado à menstruação. Você vai parar de menstruar, e aí você para de produzir esse estrogênio. E o estrogênio está ligado à produção de células jovens da densidade óssea, e que vai te levar à osteoporose. Então, a tríade não é um espectro. O que é um espectro? Está em fases, tem as fases para chegar na tríade. E chegou à conclusão, alguns estudos chegou à conclusão que o fator importantíssimo para chegar a essa tríade está ligado à alimentação. Igual eu falei, você começa a perder peso muito rápido porque você parou de comer algumas coisas, de alimentar em algumas coisas. E aí o seu organismo, em forma de proteção, para de produzir alguns hormônios. E um dos hormônios produzido é o estrogênio. E o estrogênio está ligado à sua menstruação, que aí você vai parar de menstruar, e aí parou de menstruar, parou de produzir estrogênio. O estrogênio está ligado à sua produção de células jovens, que chama osteoblastos, que produz a densidade óssea. E aí o que acontece? Parou de produzir estrogênio, você começa a ficar com a densidade óssea fraca, e pode te evoluir para uma densidade mais fraca, que é a osteopenia, que a osteopenia é uma osteoporose mais branda. Que aí você começa a ter lesões por fratura por estresse, geralmente é canela, geralmente tornozelo, quadril, na mulher principalmente. E nos homens? Nos homens também. O homem, ele produz o estrogênio através da testosterona, mas de pouca quantidade, também por causa da densidade óssea. O homem, muito raro um homem perder peso muito rápido. Ele vai perdendo gradualmente até chegar a um peso ideal que ele quer. Mas a mulher não. Na mulher, ela quer perder muito rápido, e é um fator muito importante. Por que eu comecei com esse assunto? Porque a Carol também vai falar da sua alimentação para o treinamento, e isso está tudo ligado. Por isso que é um trabalho multifatorial e envolve vários profissionais. Então, vamos voltar lá. Tríade da mulher atleta. Eu falei um pouco rápido, mas é porque o nosso tempo está corrido mesmo, tá, gente? 3 fatores: alimentação, perda de peso muito rápido, menstruação, a mulher para de menstruar, então ela para de menstruar e aí para de produzir o estrogênio. O estrogênio está ligado à produção de células jovens da densidade óssea. E aí, no último fator, que é um grau extremo, é a osteoporose. E aí você vem com todas essas fases e vai chegar na osteoporose, que você vai ter a sua, provavelmente, com certeza, você vai ter uma fratura por estresse, porque você é ativa. A pessoa ativa, ela vai gerar esse estresse, essa fratura por estresse, e gerando essa fratura por estresse, você vai ter que parar, né? Então, é um fator
de risco. Quais são os sinais? Os sinais é fratura mesmo. Você vai começar a sentir alguns incômodos, principalmente nos ossos, e claro que tem a forma branda, que é a osteopenia, que está evoluindo para a osteoporose, que é uma forma mais grave. E os sintomas são a fratura por estresse, né, que vai causar tudo isso de acordo com a sua alimentação e a sua menstruação. Nos homens, ele vai parar de produzir o estrogênio através da testosterona, que vai baixar também os níveis hormonais, e isso vai levar a um quadro de lesões, principalmente os homens, porque os homens têm mais massa muscular e tende a fazer mais força no exercício, e isso vai gerar um estresse maior do que na mulher. Não quer dizer que a mulher não treine forte, ela treina também. E a artrite não é um risco só para a mulher, como eu falei. E não só para o atleta de elite. Todas as mulheres e todos os homens que praticam atividade física, se não tiver com a alimentação correta, principalmente a alimentação, né? Porque para de comer algumas coisas e aí atrapalha todo o ciclo e as disfunções hormonais, que vai levar a baixa de estrogênio. Eu estou focando bem no estrogênio, porque ele é um fator principal que leva à osteoporose, ou deixa de ter, se você tiver os níveis hormonais corretos. Então, é bem para ficar bem atento a isso. Então, desempenho físico. Por que eu estou falando da artrite? Todo mundo que começa a correr, por exemplo, quer melhorar o seu desempenho. Melhorar o desempenho é baixar peso. Já tem estudos falando que cada quilo perdido, você baixa de 5 a 10 segundos no seu ritmo. Então, quer dizer, se a pessoa perde peso, ela vai correr mais rápida, vai ficar mais veloz. Mas esse perder peso está correto? Eu estou perdendo peso de forma correta? Eu estou me alimentando e nutrindo o meu corpo de forma correta? Isso a Carol vai explicar também, ela vai falar isso. Então, ela vai complementar isso, vai ficar mais claro para vocês. E para eu melhorar o desempenho, será que eu tenho que parar de comer algumas coisas? Será que eu tenho que me restringir algum tipo de alimento? Isso tudo pode estar ligado à tríade da mulher atleta. Como eu falei, não é só de mulher, é do desempenho masculino também, por causa do estrogênio. E aí, gente, qual que é o tratamento disso? Como eu falei que o fator principal é a alimentação, é você dar importância para a sua alimentação, porque é o gatilho que vai levar ao fator da artrite. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na palestra da Carol. Esse começo é mais um alerta para você, porque a maioria não sabia dessa artrite. Na verdade, é uma síndrome, né? É uma disfunção hormonal e uma disfunção alimentar que está ligada à sua alimentação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na palestra da Carol por causa desse fator. Isso eu venho só com um alerta para vocês estar ligada mais a isso. Perguntas a gente vai responder no chat, tá? Então, escreve aí que eu vou responder no chat. Algumas perguntas. Tem idade que isso acontece? Ótima pergunta. É bom que eu entre até no assunto. A mulher, quando ela entra numa fase de menopausa, que é onde ela para de menstruar, e isso todas vocês sabem disso, ela abaixa a produção de estrogênio, como eu falei. Baixou a produção de estrogênio, você que entra na menopausa vai produzir menos estrogênio do que o homem, que produz pouco, mas vai produzir mais que você. Então, com essa baixa disponibilidade de estrogênio, tem mais propensão a ter uma osteoporose e mais fratura para o estresse. Boa pergunta, isso é importante. E aí, gente, pergunta, eu vou responder depois. Espera aí que tem uma pergunta aqui.
O que fazer, isso é da Beatriz, o que fazer já que uma coisa leva a outra. Como eu falei, prestar bastante atenção na sua alimentação, por isso que quando a gente começa a falar em treinamento, é multifatorial. Eu preciso do profissional de nutrição, eu preciso do profissional de educação física, eu preciso do médico, eu preciso do fisioterapeuta. Então, eu tenho que envolver todos esses profissionais para não levar a isso, não fazer a coisa da minha cabeça. Beleza, Beatriz? Esse é um fator importantíssimo. Gente, muito importante, presta atenção na palestra da Carol. Eu vou passar a bola para a Josi, e ela vai orientar a gente nas próximas palestras. Eu vou voltar depois da Carol para falar sobre planejamento de provas. Beleza, gente? Muito obrigado, boa noite. Aproveita bastante, viu? Obrigado. Voltar para o meu cantinho aqui. Galera, gente, quer pedir desculpas. O treinador Eduardo, ele preparou um PowerPoint muito bacana, tinha imagens, tudo explicando, mas aconteceu esse problema técnico. Ele vai voltar para falar de planejamento de corrida depois da palestra da Carol, então eu acredito que ele vai resolver isso. Mas eu acredito também que deu para passar o conteúdo. E como eu falei no início, todo mundo que tiver dúvida, manda para a gente que a gente vai passar para ele. Se alguém também quiser, a gente vai passar esse conteúdo futuramente e aí a gente pode passar o PowerPoint também para vocês, tá bom? Agora, gente, a gente vai passar por uma palestra que é muito aguardada, que é uma questão muito, muito, muito importante para todos nós, corredores e corredoras, que é a alimentação. Então, o tema da próxima palestra na verdade, uma afirmação, né? Que eu tenho certeza que ela vai orientar a gente sobre esse assunto, que é a alimentação correta faz parte do treino. Carol, passo a bola para você, responde para a galera aí o motivo da alimentação correta fazer parte do nosso treino. Bora lá! Olá, pessoal, boa noite. Eu acho que algumas pessoas... Tá todo mundo me escutando? Josi, tá dando para escutar? Tá legal? Ótimo. Pessoal, a gente vai iniciar a palestra. Como eu coloquei o PowerPoint aqui, tá dando para todo mundo ver também, né? Eu não consigo ver as perguntas, tá, Josi? Eu não consigo ver o chat, tá, pessoal? Então, as perguntas vão ficar para o final. A gente vai deixar aí mais ou menos uns 10 minutinhos para o final para poder responder as perguntas. Se não der para responder a pergunta de todo mundo, eu vou responder depois. Vai ser o maior prazer para mim. Não vou deixar ninguém sem resposta, tá, gente? Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, acho que já tem algumas pessoas que me conhecem aqui. Sou eu, a Carol. Eu sempre gosto, gente, de começar as minhas palestras falando um pouquinho sobre mim. Então, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou uma amiga, eu sou amante do esporte, sou maratonista aí, ia para minha 4ª maratona esse ano. Foi adiado para ano que vem, mas ano que vem vai ter maratona, nem que seja aqui em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, né, Josi? Faço crossfit também, sou uma pessoa de muita, muita fé, apaixonada demais pela vida e também sou nutricionista. E aí, né, eu sei que o pessoal gosta de saber um pouquinho a respeito da gente, da nossa vida pessoal, mas também um pouquinho a respeito do nosso currículo, né? Então, aqui tá um pouquinho de quem é a Carol, tá, gente? Eu acho que essa parte direita aqui, eu não sei como é que vocês estão vendo, mas tá tampando um pouquinho a parte direita, mas não vai atrapalhar na apresentação, não. Então, essa é só um pouquinho de mim. E aqui é um pouquinho do meu currículo mesmo. Então, eu sou nutricionista esportiva, tenho o meu consultório próprio já tem 11 anos, sou nutricionista esportiva há 9 anos. E hoje em dia eu sou completamente apaixonada pela psiquiatria nutricional,
tenho estudado muito a respeito do mindfulness, tenho trabalhado muito com saúde mental, com gestantes também, com doenças autoimunes. Então, gente, estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. E hoje espero sanar um pouquinho das dúvidas, né? Eu falo que falar a respeito de nutrição é muito difícil em uma palestra. Toda vez que me convidam para palestra, meu coração bate, porque eu falo assim, gente, é uma coisa que eu falo todos os dias no meu trabalho, já tem 11 anos e eu ainda fico nervosa para falar. Por quê? Uma coisa é você falar para uma pessoa que você está conhecendo e que você vai conversar de forma personalizada. Outra coisa é você falar para um público, né, que vão ter várias pessoas diferentes. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, né? Então, o que é a nutrição, gente? Hoje, quando a gente coloca lá no Google, aparecem milhões de vídeos, milhões de coisas. O Instagram fala demais sobre isso, né? E a gente tem muito leigo falando sobre isso, muito profissional de qualidade, muita gente desqualificada também falando sobre isso. A nutrição, ela é uma ciência, né? A nutrição, ela é uma ciência que estuda justamente como o alimento ele vai ser recebido e metabolizado dentro do nosso organismo. E o que é a alimentação saudável? A alimentação saudável vai ser justamente as escolhas que nós fazemos a fim de receber todos os nutrientes que o nosso corpo precisa justamente para nos manter saudável, manter com um peso corpóreo legal, manter com as nossas bases de saúde adequadas. Josi, eu queria só que você fosse me avisando com relação ao tempo, só para eu não ficar muito perdida, tá? Aí você vai fazendo assim 10, depois mais 10 para mim, tá? E aí, gente, como eu estava falando, né, a gente então sempre vai pensar na nutrição com relação à personalização. Por quê? Quando a gente pensa em homem e mulher, né, gente, homem e mulher são diferentes simplesmente por ser homem e mulher. Então, por exemplo, quando eu atendo a Josi e o Edu aqui no consultório, às vezes eu atendo os dois juntos e as consultas são completamente diferentes. Planos alimentares diferentes, bases nutricionais diferentes. Por quê, gente? As vontades são diferentes, os hormônios são diferentes, né? Alturas diferentes, pesos e composição corporal. Quando a gente pensa nas quantidades de nutrientes, nós vamos fazer as tabelas, né? Então, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, principalmente, a gente vai colocar gramas por quilo de peso, ok? Rosana, muda o seu microfone, por favor. Então, a gente vai colocar, né, sempre o peso, a altura e principalmente a massa livre de gordura, a gente vai, então, precisar dessas quantidades para chegar na quantidade de carboidrato e proteína que a pessoa precisa. Outra questão outras questões que são muito importantes para a gente chegar numa alimentação, né, numa nutrição personalizada, é justamente a idade, né? Então, a gente vai ter criança que é completamente diferente de adolescente, que é completamente diferente do adulto, que é completamente diferente de um idoso. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo, gente, por exemplo, uma criança, a necessidade nutricional dela de cálcio é muito diferente de uma necessidade nutricional de um idoso, né? A criança, ela está em formação óssea. O idoso, ele já está perdendo o osso. Então, a gente precisa melhorar a densidade óssea junto com um exercício físico, por exemplo. A patologia, a mesma coisa, né? Então, uma pessoa que tem pressão alta, não é simplesmente tirar o sal. A gente tem que melhorar a quantidade de potássio, a gente tem que melhorar a quantidade de magnésio, a gente tem que melhorar a quantidade de cálcio, né? Quando a gente pensa em patologia, a gente também vai pensar nas patologias emocionais, né? Então, uma pessoa que tem depressão, um autismo, vai ter uma dieta toda personalizada para isso. O histórico ou a cultura familiar, né? Então, quando a gente tem uma família que é super agitada, festeira, gosta muito de sair,
a personalização da dieta vai ser diferente de uma família caseira, de uma família mais calma, né? E isso tudo vai refletir no metabolismo da pessoa. Então, a gente vai ter diferentes gastos energéticos de acordo com todas essas personalizações. Então, se é homem ou mulher, idade, altura, peso, patologias, o metabolismo, então, vai alterar muito. Então, o gasto energético da pessoa vai ser muito alterado. E aí, principalmente, né, gente, com relação ao exercício físico, que é o nosso principal item aqui hoje. Então, qual o tipo de exercício físico que eu pratico? Então, é um exercício aeróbico, né? Então, como é o nosso caso, né? Eu, por exemplo, a Josi, a gente pratica corrida, né? Nossa, mas eu pratico corrida, eu sou maratonista, né? Então, eu preciso de uma dieta bem diferente de uma pessoa que está começando 5 quilômetros ou de uma pessoa que está fazendo apenas uma caminhada, que é diferente de uma pessoa que está fazendo a corrida e que já está fazendo uma musculação junto, ou que faz uma yoga junto, né? Ou uma pessoa que está fazendo funcional lá com o Edu e está fazendo a corrida também. Então, a gente tem que entender qual é o tipo de exercício que essa pessoa faz, qual é a intensidade, né? A vontade nossa é que todo dia a gente consiga fazer exercício intenso. Mas alguém consegue isso, gente? Quase impossível, né, Josi? E eu imagino que quem está aí com o Edu no funcional, quem está aí com o Edu nas planilhas de corrida, deve perceber isso. É muito difícil, gente. Hoje, por exemplo, eu tive que mudar o meu treino. Meu treino longo eu não vou conseguir fazer no sábado. Eu tive que fazer hoje de manhã. Então, eu acordei antes de 5 horas para conseguir me organizar e fazer 16 quilômetros hoje de manhã. Quinta-feira é um dia que normalmente eu estou um pouco mais cansada. Não foi um treino de tanta qualidade quanto seria no sábado. Então, quer dizer, a intensidade ela vai ser diferente. E é por isso que o educador físico graduado, ele entra com uma importância na nossa vida que é extrema e ele tem que estar o tempo todo trabalhando junto com o nutricionista, né? Então, o meu caso com o Edu, por exemplo, é esse. A gente trabalha o tempo todo junto, porque eu preciso saber a intensidade, como é que é a planilha de corrida daquela pessoa que está treinando com o Edu, né? Ela está fazendo funcional, ela está fazendo corrida, quais são os dias, qual é o volume, né? Quantas vezes por semana ela treina, quantas horas por semana ela treina. Então, isso tudo vai fazer com que a dieta também seja diferente de uma pessoa para outra. E aí, né, gente, pensando nisso tudo e nessa questão da personalização, a gente vai garantir alguns objetivos com essa alimentação saudável. E aí eu queria, então, que hoje vocês, cada uma de vocês, pensasse qual é o objetivo que a gente vai ter aí, né? A gente tem o quê? 2 meses, né, praticamente, para o ano acabar. Gente, 2 meses é muito tempo. Dá para a gente ainda conquistar muita coisa até o final do ano. Então, eu quero que vocês pensem, com esses 2 meses, o que eu posso conquistar até o final do ano, né? Poxa, eu quero conseguir correr os meus 5 primeiros quilômetros. Eu acho que dá para eu perder tantos centímetros de cintura. Nossa, eu quero começar a ter uma melhora no meu desenvolvimento cerebral. Então, eu vou conseguir... outro dia eu vi a Mari, uma cliente em comum, minha e do Edu, falando que ela colocou um objetivo de leitura todos os dias, né? Eu quero melhorar o meu desempenho no treino de funcional do Edu. Então, qual é o meu objetivo? Eu gostaria que vocês, então, Josi pediu para vocês pegarem um caderninho, né? Então, anotem, gente. 2 objetivos, pelo menos, para vocês conquistarem até o final desse ano. A gente tem 2 meses. É muito tempo. Tem muita gente falando aí, o ano acabou. Para mim, não. A gente ainda tem bastante tempo até esse ano acabar, tá? E aí, essa alimentação, né, cotidiana, ela deve conseguir com que a gente tenha o consumo de algumas necessidades nutricionais. Então, a gente tem que, com essa personalização toda, conseguir com que a gente tenha o consumo de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de cada um desses itens
e agora que talvez a coisa vai ficar um pouco mais tumultuada, tá, gente? Eu sei que é uma palestra com muita informação, com muita demanda, né? Mas é uma palestra um pouco mais generalista. Como eu falei, né? É um pouco difícil a gente falar de nutrição para tanta gente sem ser de forma completamente personalizada. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens. E eu sei que isso aqui vai gerar um pouquinho de tumulto, vai gerar um pouquinho de mudanças de ideias, porque hoje, né, a gente escuta falar demais sobre essas necessidades nutricionais, sobre carboidratos, sobre proteínas. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado sobre o que a gente escuta e sobre o que é pesquisa científica, sobre o que é profissional, o que é leigo. Então, vamos cuidar um pouquinho disso. Então, eu escolhi um dos melhores para a gente começar. Vamos, então, começar, né, gente? Vamos nos planejar com relação a essa alimentação. Carboidrato. Carboidrato, né, gente, virou a morte para muita gente. O tal do low carb e o tal do no carb. É isso aí, Josi. Amamos, né? Gente, de repente, o carboidrato virou um vilão das dietas, né? Por quê? Porque para gente que corre, por que o carboidrato virou o vilão? Sendo que a principal função do carboidrato é justamente dar energia. Então, peraí, se eu preciso de energia para a corrida, para fazer o meu treino, por que eu vou ficar sem aquilo que me dá justamente energia? Existe algo, gente, que a gente tem que entender, que o nosso corpo é inteligente demais, então ele vai produzir energia, de qualquer jeito. Então, por exemplo, a gente tem uma via que chama gliconeogênese, que é uma via que produz carboidrato a partir da proteína dentro do corpo, de tão inteligente que o nosso corpo é. Só que, gente, a médio e longo prazo, a gente vai forçando o nosso corpo, fazendo essas maluquices que o pessoal está fazendo. Não estou falando de uma low carb bem feita. Estou falando de maluquice, de jejuns doidos que o pessoal está fazendo, tá, gente? Existe dieta bem prescrita, dieta bem feita, e existe maluquice com nomes bonitos que vieram de outros países, com outras culturas, que a gente tem que entender um pouquinho a respeito disso. Então, a gente tem que entender que carboidrato, a gente tem os de boa qualidade e os de qualidade ruim. Então, é óbvio que os de qualidade ruim, a gente vai diminuir o consumo. Eu também sou a favor disso. Então, se você vier aqui na minha casa, eu não vou ter um pão para te servir. Você não vai achar na minha despensa macarrão, biscoito, sei lá, açúcar, doce de leite. Nada disso você vai achar na minha despensa. Não faz parte da minha rotina isso. Talvez no final de semana, se eu for na casa de alguém, eu posso até aceitar. Mas isso não faz parte da minha rotina. Então, a gente tem que entender que o carboidrato de boa qualidade, ele pode e deve ser consumido, que é justamente o carboidrato das frutas, dos legumes, das batatas, dos grãos, porque vão ser carboidratos ricos também em fibras, em antioxidantes, em vitaminas, que a gente vai falar ali na frente. Então, tudo, gente, aqui eu não vou falar de quantidade, porque quantidade é personalizado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a qualidade do carboidrato tem que ser colocada em pauta. Então, quando a gente pensa na dieta low carb e na dieta no carb, pera lá, né? E no jejum, pera lá. Tudo tem que ser muito bem dosado, tudo tem que ser muito bem prescrito. Não é para qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, igual o pessoal tem feito por aí, só olhando no Instagram de um leigo e fazendo igual o que aquela pessoa está fazendo. Por favor. Carboidrato não é vilão de dieta de ninguém. Carboidrato de má qualidade deve sim ser consumido com bom senso. Carboidrato de boa qualidade também deve ser consumido com bom senso. E é óbvio que a gente vai olhar um exame, uma hemoglobina glicada, a gente vai olhar o peso da pessoa para chegar na quantidade por grama por quilo de peso, tudo isso vai ser olhado. Mas carboidrato, gente, é uma boa ideia, em qualidade e quantidade adequada para cada um, tá? E aí, enquanto o carboidrato é o vilão, quem é o mocinho?
A proteína, né, gente? Proteína virou o mocinho da história. Será que ele é tão mocinho assim? Proteína tem como principal função construir. E é sensacional, né, gente? Realmente, proteína é maravilhoso, é gostoso, eu amo, eu consumo pra caramba. Mas, da mesma forma, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? O excesso pode sim me trazer alguns problemas. E traz, tá, gente? A médio e longo prazo, proteína em excesso, e principalmente na qualidade errada, que é o que as pessoas têm feito, né? Consumindo carnes gordurosas, consumindo carne com gordura, né? Torresmo, linguiça, essas maluquices aí que o pessoal tem feito, omelete com 15 ovos, sem embasamento nenhum, né, científico. Peraí, isso aí a gente não sabe o que pode dar, né? Qual vai ser o efeito disso num vaso sanguíneo? Qual vai ser o efeito disso no meu rim? Né? O que isso pode acontecer lá no meu intestino? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso. Só para vocês terem ideia, tá, gente? A minha quantidade, né, de proteína, quando eu sou uma pessoa sedentária, ela vai ser 0,8 gramas por quilo de peso. Na pessoa que faz exercício físico, eu já posso consumir de 0,8 a 2 gramas por quilo de peso. Olha que bacana, então, quem treina. A gente pode aumentar bastante o consumo de carboidrato. Hoje, nessas dietas malucas que o pessoal está fazendo, eles estão consumindo 6 gramas por quilo de peso durante um ano. A gente não tem embasamento teórico para isso, tá? Embasamento científico para isso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas aí eu falo, gosta de proteína? Então treina. Treina intenso. Treina 6 vezes por semana, né? Conversa com o Edu, conversa com um treinador de qualidade. Fala com ele, eu quero comer proteína, me coloca com mais treino. Não me deixa machucar, porque eu quero comer um pouco mais de proteína. E assim minha Nutri vai deixar eu comer mais. Então vamos fazer aí a junção, nutrição com treino. Dessa forma vocês vão poder consumir um pouco mais. E como está aqui retratado, né? Proteína, a gente tem as proteínas animais, né, que a gente sempre vai escolher as proteínas de melhor qualidade, proteínas mais magras, e a gente tem as proteínas vegetais também, né? Então a gente tem veganos e vegetarianos tendo resultados incríveis, inclusive, né, com o treino e atletas profissionais também. Então a gente tem proteínas nas oleaginosas, nos grãos, e tem então como a gente ter uma dieta vegetariana e vegana bem interessante com proteínas vegetais. E aí a gente vai ter o segundo mocinho, que são as gorduras. E aqui eu retratei, né, gente, as healthy fats, que são as gorduras de boa qualidade, que estão justamente nos peixes, né? Infelizmente, o peixe que a gente compra não tem healthy fats nenhuma, né? Peixe de cativeiro não vai ter gordura de boa qualidade, não vai ter ômega, infelizmente. Então, muitas vezes a gente acaba tendo que suplementar o ômega 3, por exemplo. Mas a gente tem no abacate, a gente tem no azeite de abacate, nas oleaginosas, né? Na semente de chia, na semente de linhaça. Então é super possível a gente consumir as gorduras de boa qualidade, mono e poliinsaturadas, que são gorduras que são sensacionais visando função cerebral. Então, quando a gente pensa em concentração e memória, a gente precisa de gordura de boa qualidade. Não vamos esquecer disso, né? E uma questão muito interessante com relação ao ômega 3, né? Eu brinco que se eu pudesse eleger um suplemento, que eu falo assim, ó, esse aí é bom para todo mundo, é o ômega 3, gente. Ômega 3 é bom para todo mundo, não, mas quase todo mundo, né? Para gestante, para criança, para idoso, para treino, para tudo. Porque realmente ele é multifuncional, né? Não é qualquer ômega, né? Tem que olhar a quantidade de EPA e DHA, tem que olhar se ele é livre de metais pesados. Então, quando a gente for escolher um suplemento, a gente tem que pensar na qualidade, sim, daquele suplemento. Tem que olhar qual é a fábrica, qual é a procedência. Mas quando a gente pensa em ômegas, eu falo que não estou conseguindo ver. Quando a gente pensa em ômegas, né, a gente tem duas questões muito importantes, que é auxílio na redução da gordura na região abdominal e um auxílio muito grande com relação à diminuição da probabilidade de ter Alzheimer. Olha que sensacional, né? E aí,
quando a gente pensa em mais um item importante demais a gente colocar na nossa dieta são as fibras. As fibras, gente, eu brinco que a gente tem que colocar em doses homeopáticas em todas as refeições. Fibra auxilia no funcionamento do intestino, fibra dá muita saciedade e fibra está presente em muitos alimentos, né? Então, se a gente tem uma alimentação variada ao longo do dia, em frutas, verduras, grãos, castanhas, oleaginosas, a gente vai ter uma alimentação muito rica em fibras. As fibras auxiliam também no controle de colesterol, no controle de glicemia. Então, realmente, as fibras são algo que a gente deveria estar sempre consumindo. Tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso, que o excesso pode levar a uma fermentação excessiva, pode levar à formação de gases. E sempre tem que ter um consumo junto de água ao longo do dia, né? Se eu consumo fibra demais e não estou consumindo água numa quantidade ideal, eu posso sim ter uma piora do meu funcionamento do intestino. Então, a fibra ela tem que estar sempre em conjunto com a água. A água é importante demais, né, gente? E aí a gente vai para os micronutrientes. Micronutrientes, gente, não tem como, né, eu falar sobre cada um aqui. Então, eu vou dar uma pincelada geral, tá? Então, primeiramente, com relação a antioxidantes. E para que funciona, né? Fala-se tanto sobre antioxidantes e fala muito sobre antioxidantes em cápsula, principalmente. Então, sim, a gente tem antioxidantes em suplementos, mas a gente tem uma facilidade em ter o consumo de antioxidantes também em alimentos. Olha para vocês verem nessa foto, né? É uma alimentação colorida. É a gente colocar vermelho, laranja, amarelo, roxo, né? Azul. Aqui no Brasil a gente não tem tanta fruta azul, mas é importante a gente ter, então, uma alimentação bem variada ao longo do dia, ao longo da semana, justamente para a gente ter um consumo legal de vitaminas, minerais e os antioxidantes. Os antioxidantes, gente, eles têm como principal função dar realmente uma limpeza no nosso corpo, principalmente causar tudo que se chama de detox mesmo de fígado. E a outra questão muito importante dos antioxidantes é que eles auxiliam a barrar os radicais livres produzidos pelo nosso organismo. Então, importante demais. Por quê? Auxilia a barrar envelhecimento celular, então a gente pensa em estética, e auxilia a barrar envelhecimento celular interno, quando a gente pensa em tumor, olha que coisa importante, né? E aí, quando a gente fala de vitaminas e minerais, a gente tem que lembrar, né, que as vitaminas e minerais é a mesma coisa quando a gente fala dos antioxidantes. Então, as vitaminas e minerais também são alguns antioxidantes, e é para a gente ter um controle, um equilíbrio do nosso corpo. É para a gente ter energia, é para a gente ter memória, é para a gente ter um cabelo bonito, pele, unha, é para a gente ter bem-estar. Então, gente, eu acho que vocês estão percebendo, né, até agora, que se a gente tem uma alimentação variada ao longo do dia, sem estresse, né, sem, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, sem neura, né? Se a gente come de tudo, aprende a consumir com qualidade, com cor, né? Aprende realmente a comer comida de verdade, vamos colocar assim, a gente vai ter uma alimentação extremamente rica. A gente tem que aprender as quantidades, né? Aprender a comer devagar, aprender a ter prazer com um pouco menos. E aí, quando a gente fala a respeito de suplementação, vou falar só uma pincelada, né? Tudo isso que a gente falou a respeito até agora. Então, a gente tem suplementos de carboidrato, de proteína, de gordura, de vitamina, de antioxidante. Então, a gente tem todos esses tipos de suplemento. E a prescrição, ela vai ser feita quando, gente? Quando eu não consigo consumir no alimento. Então, eu tenho que entender isso. O suplemento, ele vai vir só quando eu não consigo alimentar. Então, vamos supor, eu estou lá no meio da minha maratona. Gente, Maratona do Rio, por exemplo. Eu acho um absurdo aquilo ali. Eles te entregam mexerica num saquinho. Fica o chão inteiro de mexerica. É ótimo para escorregar. Eu não pego a mexerica. Eu nunca treinei com mexerica consumindo. Não sei se você já, Josi. Nunca treinei comendo mexerica, nunca nada. É muito mais fácil eu levar o meu gelzinho, rasgo ele ali, chupo ele, coloco um pouquinho de água junto. Pô, um suplemento super top para esse momento, mas não para o meu dia a dia. Então, a gente tem que ter, sim, o uso de suplementos quando a gente pensa em exercício, mas sempre com uma boa prescrição. Não precisa de exagero, não é necessário todos os dias, não é necessário para todo mundo, tá? E aí, gente,
a gente tem que lembrar, né, que dentro disso tudo que eu pincelei aqui rapidamente para vocês, a gente já está caminhando aí mais para o nosso final, a alimentação, então, ela pode sim otimizar muito o nosso treino. Quando a gente pensa, né, eu acho que uma das perguntas que mais me fazem sempre é com relação, Carol, o que eu como antes e depois do treino? Isso eu acho que é uma pergunta que todo mundo já me fez quando começa aqui na consulta. Então, o que eu quero lembrar vocês é que a alimentação, ela não é importante só pré, intra, em alguns casos, e pós-treino, tá, gente? A alimentação, ela é importante durante todo o dia, durante toda a semana. Porque se eu tenho um fígado limpo, se eu tenho um intestino que está funcionando bem, se eu tenho um rim que está funcionando bem, eu vou realmente ter uma metabolização, uma recuperação toda melhor. Então, quando eu penso no meu pré-treino, no meu pós-treino, é algo realmente muito específico para aquele momento. Mas o que vai me ajudar de uma forma geral é a minha alimentação global. Então, eu preciso sim ter uma alimentação toda boa, mas a minha alimentação específica também vai ser importante. Mas não adianta a minha alimentação específica ser certinha se a minha alimentação global tá bagunçada, tá? Então, aqui eu só vou pincelar para vocês rapidinho, que eu acho que a gente já está quase no nosso tempo. Então, com relação a pré-treino, tá, gente? O pré-treino ele tem como principal função, né, fornecer energia para o exercício, evitar a fadiga muscular. Então, a gente consegue manter o nosso treino ou a nossa competição por mais tempo e melhorar o sistema imunológico. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né, que eu gosto muito de prescrever aqui no consultório. E exemplos simples, exemplos que a gente consegue colocar no nosso dia a dia. A gente pode colocar uma fruta com um mel ou com uma geleia, sucos. Eu gosto muito de misturar os sucos com legumes. Pessoal, quem eu atendo aqui sabe, eu adoro inhame, cenoura, couve, beterraba. Beterraba é sensacional para treino. Batata doce, né? A gente consegue colocar aqui também junto com mandioca. Para quem gosta, né, gente, quem não tem nenhum tipo de desconforto, pode sim colocar um pão integral, uma tapioca também. Aqui embaixo tem uma massa, né? Então, um macarrãozinho, principalmente quando a gente pensa na noite anterior a um treino longo, né? É super bem-vindo também, dependendo do horário do treino. Esse consumo maior de carboidrato na hora do almoço, na hora do jantar, também é super bem-vindo. O intratreino, gente, ele vai acontecer em treinos mais longos, né? E o que é um treino longo, né, gente? O treino longo, ele vai depender. Então, assim, por exemplo, um treino longo meu é diferente do treino longo do Edu, né? E às vezes vai ser diferente do treino longo da minha mãe, por exemplo. Então, a gente vai pensar num treino longo mais de 60 minutos, tá? Em treino. E esse consumo durante o treino, ele vai ser justamente para a gente aumentar o tempo aí, para chegar na fadiga, né? Para chegar no cansaço, manter os níveis do estoque de energia, manter a glicemia sempre mais estável possível, diminuir o dano muscular, manter também o sistema imunológico e poupar um pouquinho da nossa musculatura. Nesse momento é um bom momento de suplemento, igual eu tinha falado anteriormente. Mas tem pessoas que gostam também de um melzinho, uma rapadura, né? Então, aqui eu coloquei 2 suplementos que a gente usa muito, né? Esses gelzinhos e a palatinose, que pode ser feita também em pó. O gelzinho de maltodextrina, né? A gente tem hoje em várias marcas. Aqui eu coloquei uma, mas a gente tem várias marcas. Agora, tem muita gente que gosta do mel e gosta da rapadura, né? Principalmente quem vai para trilha, quem vai ficar muitas horas em treino, né? 4, 5 horas, às vezes não consegue ficar só no gel, né? E aí o pós-treino, né, gente? O pós-treino, ele tem qual principal função? Repor o glicogênio muscular e hepático, aumentar a nossa síntese proteica, então melhorar realmente a nossa recuperação da musculatura. Então a gente sempre tem que pensar que essa refeição, ela vai ser uma refeição bem completa, né? Uma refeição completa em proteína e um pouco de carboidrato. Então, ela também pode ser, igual eu coloquei aqui, um shake, né? Com um whey protein ou um BCAA. Pode ser um iogurte ou um leite com frutas. Pode ser uma panqueca, um omelete ou um prato de refeição, né? São ótimas opções também como pós-treino.
tudo vai depender do horário que você treina, tudo vai depender dos seus objetivos, da personalização da sua dieta. E aí, gente, vai ter algumas pessoas que às vezes vão assustar com isso tudo que eu falei, né? E às vezes vão falar assim, não, Carol, a gente tá saindo da pandemia, agora eu tô tendo coragem de correr. Algumas pessoas às vezes não estão tendo coragem de correr ainda. Algumas pessoas estão indo para esteira em casa mesmo, outras pessoas estão correndo no condomínio, né? Então, gente, eu tenho falado o seguinte, vamos ter calma, né? A gente está num momento que a gente nunca passou na vida. Então, nós estamos, cada um está fazendo o seu melhor. Então, essa figurinha aqui, eu escolhi ela para colocar, porque eu acho que ela reflete muito esse momento que a gente está vivendo e esse momento onde muita gente conseguiu manter a dieta, conseguiu manter os treinos, mas muita gente não conseguiu. Muita gente bebeu demais, comeu demais, ficou sem treinar, muita gente aumentou o estresse, muita gente teve insônia. Então, vamos ter calma, né? A gente nunca passou por um momento igual a gente está passando, tá? Eu queria... Será que a gente pode passar para as perguntas, Josi? E depois a gente passa o filminho? Pode ser? Então, gente, a gente vai passar para as perguntas agora. E aí, a Josi já abriu o microfone dela. E depois eu queria só finalizar com um videozinho que eu escolhi para passar para vocês. Eu sou suspeita para falar que eu sou mega fã da Carol, minha nutri, que puxa muito minha orelha, mas eu amo. Parabéns, palestra muito esclarecedora, Carol. E você conseguiu falar de uma forma genérica esse assunto que é tão pessoal, né? Eu tenho 3 perguntas aqui. A Beatriz do Rio, ela pediu para você citar alguns alimentos poderosos para a corrida. Beatriz, vamos lá. Quando eu penso em alimentos assim muito poderosos para a corrida, não vou negar. Eu penso primeiro em carboidrato, não tem jeito. Então eu vou pensar em fruta, né, de uma forma geral. Eu gosto muito da banana, da manga, da melancia, sensacional como pré-treino, tá? Dependendo do volume do treino, né? Pessoas que gostam de treinos realmente longos, a gente pode até, às vezes, ter uma estratégia de usar essa fruta ou suco durante o treino também. O segundo alimento que eu falo que, assim, já usei com a Josi, com o Edu, uso com muitos dos meus clientes, é a beterraba. A beterraba, ela realmente, gente, ela além de ter carboidrato, ela auxilia na vasodilatação. Então, ela como pré-treino e como intratreino é sensacional também e deveria ser utilizado, tá? A não ser que a pessoa tenha algum problema com circulação, então tem que pensar a respeito disso, né? E tanto a fruta quanto a beterraba, a gente também tem que saber como é que tá a glicemia, a hemoglobina glicada da pessoa e a proteína pós, né? Então, a gente tem que pensar em qual vai ser a proteína utilizada no pós-treino, né? Aí, como a Beatriz pediu para eu citar uma, eu vou falar de um suplemento, então, que eu adoro, que é o Whey Protein, né? Como eu falei, não é... ela pediu alimento, né? Então, eu vou falar do ovo, tá? O ovo seria um alimento, né? Com um custo-benefício super bacana. Ele, por muito tempo, foi super julgado também. E, gente, o ovo, ele não deveria ser consumido em excesso, mas a gente também não tem todo esse problema que as pessoas falam a respeito do descontrole ligado ao colesterol. Mas é óbvio, se você tem alguma alteração, você não deveria consumir todos os dias. Mas o ovo, ele é super versátil e ele realmente pode ser utilizado, né, tanto pré quanto pós-treino. Então, tem alguns clientes que gostam dele como pré-treino também, mas normalmente eu coloco ele mais como pós-treino, pela riqueza em albumina, né? Tanto como pós, quanto à noite, como última refeição. Funciona super bem também. Então, eu colocaria aí frutas, de forma geral, beterraba e ovo. Agora a gente tem a pergunta da Nayara. Ela perguntou: a intensidade quanto aos treinos para velocidade pode ser comparada aos treinos longos?
Então, Nai, não. Não, por quê? Porque quando a gente pensa, né, em um treino longo, a gente normalmente vai ter horas de treino. E quando a gente pensa em volume de carboidrato, a gente vai justamente fazer as contas para chegar na sua demanda de carboidrato por tempo de treino. Quando a gente pensa em simplesmente intensidade, num treino curto, você às vezes vai ter, é muito melhor a gente usar algo para te estimular. Então a gente usaria, por exemplo, uma cafeína, tanto em café mesmo, ou chá, ou no suplemento, do que simplesmente colocar um carboidrato a mais, tá? Então, a gente tem pessoas que inclusive fazem intensidade com volume baixo de comida e que às vezes na noite anterior não precisou fazer uma refeição mais rica em carboidrato. Agora, se você vai para um treino longo de 20, 25, 30 quilômetros, a noite anterior você tem que ter consumido, sim, um consumo um pouco maior de carbo. Porque às vezes de manhã você não vai conseguir consumir a sua necessidade nutricional adequada. Agora, para um treino curto e intenso, já é suficiente uma bananinha ali. Então, são itens bem diferentes. Intensidade e treino longo, alimentação completamente diferentes. Tá? A Raquel tem uma pergunta. Quando o meu objetivo é voltado para emagrecimento, as quantidades de carboidrato, gordura e proteína são reduzidas em comparação com quem não tem esse objetivo com o treino? Vai ter uma redução calórica, né? E por isso a gente vai sim ter uma redução desses macronutrientes, em consequência, né? Porque para a gente ter uma redução calórica, a gente vai ter que reduzir tudo. Só que aí, Raquel, a gente tem que pensar o seguinte, né? Nem sempre a gente vai trabalhar só com restrição. Muitas vezes a gente vai trabalhar com uma limpeza de fígado, muitas vezes a gente vai trabalhar com algum tipo de estimulante natural, como algum chá. A gente, às vezes, vai trabalhar com melhora de sono. Às vezes a gente vai trabalhar junto com o treinador para ele melhorar o seu exercício físico, né? Porque às vezes só restringir deixa a pessoa mais compulsiva, deixa a pessoa mais estressada, né? Pode atrapalhar na menstruação. Então, às vezes, só fazer restrição e diminuir tudo pode ser negativo, tá? Mas normalmente, quando a gente vai trabalhar com emagrecimento, a gente tem que fazer déficit calórico. O que é déficit calórico? É eu reduzir valor calórico dentro do meu gasto. Então, eu tenho que gastar mais do que eu estou consumindo. Então, eu vou ter que reduzir, sim, carboidrato, proteína e gordura. Mas essas quantidades, elas todas vão ser feitas dentro de contas, né? Aí as contas vão ser feitas dentro da sua altura, do seu peso, da sua idade, do seu nível de exercício, né? Aí vão ser equações bem personalizadas. A Fabiane está perguntando em qual momento eu percebo que devo entrar com suplementação. Fabi, isso é uma coisa assim que é realmente muito complicado de eu te falar, né? Tem pessoas que não vão entrar nunca. Se você tem uma dieta bacana, uma alimentação boa, talvez você não tenha necessidade nunca de entrar. Mas aí depende muito de qual é o seu objetivo, né? Eu falo que assim, hoje, por exemplo, eu uso praticamente nos meus treinos longos. No meu dia a dia, eu uso meus treinos longos, eu uso no meu pós-treino, porque eu gosto do whey, eu realmente sinto uma diferença. Mas eu tenho clientes aqui, inclusive atletas amadores, né? Que não usam nenhum tipo de suplemento, que não gostam, que acham que dá acne, então a pessoa não quer usar. Então, assim, a gente tem algumas pessoas que têm alguns efeitos colaterais. Então, Fabi, talvez nunca. E tem pessoas que já chegam aqui no consultório, eu tenho casos de adolescente, que já chega e fala assim, ai, Carol, mas você não vai me passar nada? Aí a gente passa uma maltodextrina ali, que aí o menino tem uma shakeira coloridinha e fica todo feliz, né? Então, a gente também tem que trabalhar com o psicológico da pessoa. Então, Fabi, isso aí é bem pessoal. A gente tem que ver a necessidade. Não existe isso assim, na terceira consulta eu vou entrar com suplemento. Não, é bem pessoal. Pode ser que a gente nunca precise entrar e que você tenha resultados incríveis sem suplemento. Carol, só para finalizar, que o tempo já expirou, o Paulo está perguntando, quem não gosta de café, o que fazer?
Quem não gosta de café? Café da manhã ou... Eu acredito que ele quis falar em termos de um café mesmo para dar energia, um termogênico, não sei. Ah, tá. Paulo, assim, eu tenho vários clientes que não gostam de café. Hoje eu atendi um médico que toma 1 litro de café ao dia e ele virou para mim e brincou assim: não sei como é que eu não tive uma úlcera até hoje, Carol. Paulo, nenhum alimento é completo, tá? Então, não vejo nenhum problema em você não gostar de café. A gente vai ter outros vários recursos estimulantes e excitatórios tão bons quanto o café. Então, sim, não vejo problema de você não gostar do café. A gente pode usar um chá verde, a gente pode usar um chá mate no lugar, como talvez você não precise de nenhum desses recursos. Ok? Obrigada, Carol. Como a gente combinou, pessoal, quem ainda não foi respondido, a gente vai mandar para a Carol e ela vai retornar, a gente vai passar a resposta para vocês. A Carol, agora, ela tem um vídeo que ela preparou para mostrar. Ok. Pessoal, quem ainda não tem, esses aqui são os meus contatos, tá? Coloquei aqui para vocês verem. Então, meu WhatsApp, meu e-mail, meu Insta. E eu também preparei uma surpresinha agora para o final. Esse final de semana eu vou preparar um sorteio lá no meu Instagram. Então, quem ainda não está no meu Instagram, vai lá, me segue, curte a foto do sorteio. Eu ainda não propus ela, tá, gente? Mas a gente vai fazer um sorteio bem legal, junto do Eterno Aprendiz e da Eu Corredora. Então, vocês vão amar os brindes do sorteio, tá? Eu vou colocar tudo lá para vocês. E aí eu escolhi um videozinho só para a gente finalizar a palestra. E antes, Josi, eu queria tirar uma foto para o Insta, podemos? Gente, quando a gente começa a blogueirar, vocês já viram, né? Deixa eu só tirar uma foto aqui e a gente vai fazer. Tá todo mundo aí? Aí. Pode passar o vídeo, Kênia. Será? Josi?
Deixe-me dizer algo que você já sabe. Para conquistar alguma coisa grande, alguma coisa que vai fazer diferença, não na vida dos outros, mas na sua, você já sabe o que tem que fazer. Assim como você sabe que quando acordar às 5 da manhã, nem sempre o céu estará aberto, nem sempre a temperatura estará amena, nem sempre seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar. A maioria estará deitada, mas você estará de pé. Você se acaba nos treinos de tiros, roda até o fim de um longão em pleno fim de semana. Você faz o que é preciso fazer, porque só amador pensa que os grandes já nasceram fortes. E você não é um amador. Toda corrida tem aquele momento decisivo, aquela hora em que você precisa escolher se vai quebrar quando o cansaço bater, ou se vai mostrar a incrível capacidade de continuar um pouco mais. Porque a dor vai chegar. Não importa o quanto você esteja preparado. Não importa quantas corridas já tenha feito. Vai chegar o momento em que a dor será mais forte e você irá se curvar com as mãos nos joelhos. Mas quando isso acontecer, quando você estiver olhando para o chão, você vai estar depois da linha. Pessoal, então é isso, né? A dor às vezes chega, mas vai ser depois que a gente cruzou a linha de chegada. Muito obrigada, uma boa noite para vocês, um final de semana lindo, um feriado maravilhoso. Curtam muito as outras palestras, tem muita gente de qualidade aí. Josi, Edu, Eterno Aprendiz, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Carol, gratidão, maravilhosa palestra, obrigado por ter tido esse tempo com a gente, ter trago tanto conhecimento, tanto conteúdo bacana, estamos muito felizes. Galera, a próxima palestra, a gente vai tratar de um assunto que eu acredito que todos estão precisando de umas orientações e de umas dicas. Como planejar seu calendário de prova, porque o calendário de todo mundo está bagunçado. Todo mundo planejou provas esse ano, as provas foram adiadas e a gente precisa de umas dicas para replanejar esse calendário, como que a gente vai fazer para programar as próximas provas com uma consciência, né, melhor. E o educador físico, Eduardo Ferreira, vai falar para a gente. A gente vai dar para vocês 3 minutinhos. Agora são 9h30. Daqui 3 minutinhos a gente retoma, só para vocês tomarem uma água e ir no banheiro e voltar para essa palestra para finalizar o último dia. Essa palestra vai ter 20 minutinhos e está imperdível. Agora ele vai conseguir passar o PPT para vocês. Então, daqui 3 minutinhos a gente volta, tá bom?
Galera, voltaram aí? Estão me ouvindo? Galera, então vamos lá. Agora a gente vai ter a última palestra desse primeiro dia do nosso Corrida e Conhecimento. A gente agora vai ouvir o nosso palestrante falar como planejar o calendário de provas. Gente, isso é muito importante. Levando em consideração que foi um ano muito atribulado e que a gente vai precisar remarcar muita prova. Tem a questão também do nosso condicionamento físico que mudou. Então, vamos ouvir agora, né, o nosso treinador Eduardo Ferreira, que vai falar para a gente sobre como planejar o calendário de provas. Bora lá! Boa noite, gente. Voltei. O início foi meio corrido, né? Porque deu um probleminha técnico, mas estamos de volta aí. Então, como planejar nosso calendário de prova? Esse ano, algumas pessoas estavam com o planejamento de provas e aí foi tudo cancelado, né? Parou os treinamentos e prova cancelada e tudo mais. Mas vamos voltar e estamos voltando aos poucos. E como planejar isso? Eu tenho que saber aonde eu estou e para onde eu vou, não é mesmo? Então, um exemplo que eu vou dar. Segunda-feira, dia 2, eu vou começar um treinamento e quero fazer, por exemplo, temos a Volta da Pampulha no dia 13 de dezembro, que seria a Volta da Pampulha, né? Claro que não vai ser presencialmente. Mas, por exemplo, eu quero treinar para fazer a volta do dia 13 de dezembro. Então, eu tenho da segunda-feira, dia 2, até o dia 13 de dezembro, eu tenho algumas semanas. São 6 semanas. Isso eu chamo de macrociclo. O que é um macrociclo? Macrociclo é onde eu começo a treinar até onde eu vou fazer, que é a minha prova. A minha prova, exemplo, é dia 13 de dezembro. Então, começo dia 2 de novembro e vou até dia 13 de dezembro. Isso é um macrociclo. E aí, como que eu vou estruturar esse treinamento nessas 6 semanas? Será que um corredor ou uma corredora que corre 5 quilômetros pode fazer a Volta da Pampulha? Eu acredito que não. Porque é pouco tempo, são 6 semanas de treino, e aí eu tenho pouco tempo para treinar. Eu vou mostrar para vocês como que fica o treinamento separado aqui. E aí vocês estão vendo aí agora as 6 semanas. Olha lá, até o dia 13. Até o dia 13 de dezembro. Como que eu estruturo isso? Na minha semana de base, eu vou pegar um volume semanal de treino, está escrito aí, 40 quilômetros. Por que 40 quilômetros? A prova é de 18, eu coloquei mais ou menos o dobro de quilometragem na semana. Não quer dizer que você vai correr 40 quilômetros na sua semana, não. Na última semana de base, eu vou colocar os 40 quilômetros. E aí eu vou dividindo por dia. Por exemplo, a pessoa corre terça, quinta e sábado. Eu vou dividir esses 40 quilômetros nesses 3 dias. E aí ela vai fazer treino de contínuo, treino de velocidade, treino de ritmo nessa semana. E nas semanas anteriores, eu vou diminuindo 10% do volume de treino na semana. Lembrando que sempre é na semana. Se eu treino 3 vezes na semana, eu vou dividir essa quilometragem semanal nos 3 dias, até chegar na primeira base da semana, que é no dia 2 lá. Tá vendo aí? Dia 2 de novembro. Eu começo o meu treinamento aí. Se ela corre terça e quinta, ela vai correr no dia 3, dividindo a semana, os quilômetros na semana, e aí eu vou fracionando. Esse período que está em vermelho é a minha semana de base. Eu chamo de... que aí é onde você vai preparar a adaptação ao treinamento, onde você vai corrigir postura,
onde você vai controlar o seu ritmo para não ficar oscilando, acelera, desacelera, acelera, desacelera. É aqui que você vai aprender tudo isso, nessa semana que está em vermelho, que é a semana de base. Isso a gente chama de mesociclos, que vai de 2 semanas de treino até 7 semanas de treinos ou mais. Na próxima semana, que está em azul, que é a semana específica, é um mesociclo específico, é onde eu vou treinar os meus treinos de ritmo. Alguns treinadores chamam de treino RAM, tempo RAM. E é a mesma coisa, é o treino de ritmo que você vai fazer. Na amarela, que é a semana competitiva, onde está a semana do dia 13, que é onde você vai fazer a sua prova mesmo, você vai treinar. Eu, particularmente, como treinador, eu peço para fazer treinos leves. Isso para não destreinar e aí você não destreinar e também não forçar demais o seu corpo. É na semana competitiva. Então, olha lá, tem 29 quilômetros para fazer na semana. Só que você tem a prova. Então, eu vou diminuir dos 29 quilômetros, 18 quilômetros, que já é a sua prova. Ok? E nos outros 2 treinos, então, 18 para 29, vai dar 11 quilômetros. Eu vou dividir esses 11 quilômetros nos 2 treinos que eu tenho. Aí eu vou fazer um treino contínuo. Um treino contínuo. Por que um treino contínuo? Porque, igual eu falei, para você não destreinar, o que é um treino? O que caracteriza um treino contínuo? É um treino mais leve do que o seu ritmo máximo. Isso tem uma porcentagem, a gente calcula isso. É um treino mais leve do que, por exemplo, o seu treino longo ou o treino de ritmo, para você não destreinar e chegar na prova treinado e descansado. Então, quer dizer, eu não preciso ficar na semana da prova sem um treinamento. Eu vou treinar, mas de forma leve, para eu chegar no dia da prova, eu estar descansado e treinado. Então, vamos lá de novo agora. Macrociclo de treino. Eu pego a semana aonde eu estou e aonde eu vou. Então, no nosso caso, é dia 2 de novembro a dia 13 de dezembro. São 6 semanas. Nesse período, eu posso colocar outra prova, que é onde acontece muito. Por exemplo, o aluno chega para você e fala assim, no dia 2, e você começa o treinamento. Aí, no dia 15, ele fala com você assim, eu tenho uma prova para fazer no final de semana. Dá para incluir? Gente, dá para incluir? Dá. Mas você vai fazer ela como treino? O problema todo é esse. Você vai fazer ela como treino? Eu não faço como treino. Quando eu vou para a prova, é prova. Eu vou dar o meu máximo na prova. E acredito que vocês também vão para a prova para dar o melhor de você. Então, assim, eu posso ter o controle. Por exemplo, no dia... Vamos voltar lá na planilha lá que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer... Eu vou incluir essa prova de 10 quilômetros, por exemplo, na semana, vamos ver aqui, no dia 22 de novembro, olha aí. No dia 22 de novembro, eu quero fazer uma prova de 10 quilômetros. Legal, para quem já está treinado, fazer uma prova de 10 quilômetros no dia 22 de novembro serve como parâmetro para projetar para o dia 13. Por exemplo, se a pessoa corre 10 quilômetros em 50 minutos, ela tem um ritmo de 5 por mil. E aí, no dia 22 de novembro, ela pega e faz 46 minutos nos 10 quilômetros. Então, quer dizer, ela melhorou, então eu vou poder ajustar o ritmo dela para a semana específica. E aí, os treinos de velocidade e os treinos de ritmo vão mudar de velocidade porque ela fez um melhor tempo no dia 22. Agora, para a pessoa que nunca correu 10 quilômetros, ela vai fazer um treino de 10 quilômetros no dia 22, não é aconselhável. Nem no dia 13 fazer esses 18 quilômetros.
eu posso voltar o treino dela para a pessoa que não correu para o ano que vem. Eu não vou fazer esses 18 quilômetros em 6 semanas. Não dá para fazer. O risco de lesão é muito grande e o risco de você... Pode ser que até você complete a prova, mas na semana seguinte você não consegue fazer mais nada. Isso não é interessante no treinamento. No treinamento é interessante você completar a sua prova e na semana seguinte você está disposto e está apto a treinar. Então, é muito importante que a gente separe essas semanas. Pensa sempre no macrociclo. Macrociclo é onde você está, por exemplo, dia 2 de novembro até o dia 13 de dezembro. Isso é um macrociclo, são 6 semanas. E aí eu vou fracionar essas 6 semanas entre período de base, é onde eu vou sofrer as adaptações ao treinamento, onde eu vou prestar atenção no meu ritmo, na minha cadência. Cadência é passos por minuto, onde eu vou controlar a mecânica do movimento. Eu vou falar isso melhor na outra palestra de sábado. E aí é onde você vai controlar todos esses parâmetros do treinamento, que é a semana de base. A semana de base, não sei se vocês perceberam, está em vermelho, que são 3 semanas. 3 semanas, olha lá. Por que 3 semanas? Se eu tenho 6 semanas de treinamento, eu vou dividir ela no meio e 3 semanas eu uso como base. E o meu período específico, que está em azul, não pode ser superior à semana de base. Então, ela não está superior à semana de base. Na base, eu tenho 3 semanas. Na semana específica, eu tenho 2 semanas. E na semana competitiva, eu tenho 1 semana. Para um corredor que é treinado e já está num nível mais elevado, essa semana competitiva, que é 1 semana, eu posso fazer treino de velocidade. Aí já entra uma questão de fisiologia, porque eu faço treino de velocidade na semana competitiva para eu aumentar os meus estoques de carboidrato e para chegar lá com os estoques elevados. Por isso que eu faço treino de velocidade na semana competitiva. Mas para um corredor que não é treinado e é a primeira vez que ele vai fazer isso, não faça treino de velocidade, porque você corre o risco de machucar e não ir para a prova. Então, gente, é muito importante você estar atento às semanas. Quantas semanas eu tenho para treinar? Quem nunca correu? Eu quero fazer 5 km. Em quanto tempo eu faço 5 km? Eu treino para fazer 5 km. Nayara, daqui a pouco eu leio essa pergunta. Eu acredito que 2 meses seria suficiente para uma pessoa começar do zero e correr 5 km, numa prova, por exemplo. Então, 2 meses eu vou ter 8 semanas de treino, mais ou menos 8 semanas. Eu vou fracionar, igual eu fracionei isso na semana da prova aí da Pampulha, e dividir as semanas de treino. Eu vou falar de treinos específicos no sábado, que é onde eu vou falar de desempenho, competição e essas coisas. Não vou falar agora. Agora é só planejamento. Então, vamos focar nas 6 semanas. Eu tenho 6 semanas de treinos. Eu posso incluir provas, caso a gente teria prova, nessas 6 semanas? Posso, como parâmetro. Por exemplo, nas 6 semanas, eu tenho 3 de base. Eu prefiro que nas de base eu não coloque prova, porque onde eu vou estar aprendendo a melhorar o meu ritmo, aprendendo a mecânica do movimento, postura de tronco, postura de braço, postura de perna, pisada. Então, é onde eu vou estar aprendendo isso tudo. Não inclua prova nisso. Na semana específica, é legal incluir prova, porque é onde eu vou ter um parâmetro de treino. Igual eu falei, se a pessoa faz 10 km em 50 minutos, 5 por 1000, e numa prova ela vai e melhora seu tempo, faz uma prova em 46, ela melhorou, então eu vou ajustar na semana específica. E aí é legal ela ter
que ela vai mudar a mecânica, porque ela melhorou o ritmo. Então, cada mudança de velocidade, eu tenho uma mecânica de movimento específico. Então, isso eu tenho que ser treinado. Então, aonde eu vou treinar na semana específica para chegar no dia da competição, eu estar preparado mecanicamente e fisiologicamente para a velocidade que eu ajustei. Então, eu tenho que fazer tudo isso na semana específica de treinamento. Ok? Deixa eu ler só algumas perguntas aqui, gente, para eu ver se está dentro do assunto. Qual o tempo de prova necessário? Qual o tempo necessário para cada prova? Sei que tem várias questões, como quem é um atleta, tipo de prova e por aí vai. Mas só uma noção que queria ter para quando decidir por uma prova. Nayara, a gente já conversou muito sobre isso, mas é legal estar trazendo isso para as pessoas. Igual eu falei, quem nunca correu para fazer 5 quilômetros, mais ou menos 2 meses de treinamento. Para quem já corre 5 quilômetros e quer evoluir para os 10, é mais ou menos o mesmo tempo. Eu acrescentaria aí mais um mês, uns 3 meses a mais, porque ela vai estar aumentando o volume semanal. Lembra que eu falei lá do volume de treino? Eu vou mostrar para vocês de novo, para vocês não esquecerem disso. Olha lá. O volume de treino semanal, tá vendo? 32, 36, 40. 40 é a última semana de base. Depois diminui de novo, porque você vai chegar próximo da competição. 36, 32. E na semana de prova, eu tenho 29. Por exemplo, se a pessoa corre 5 quilômetros e quer evoluir para os 10, eu vou fazer o seguinte: 10 quilômetros, na semana, eu vou colocar para a pessoa que nunca correu, tá, gente? Nunca correu 10 quilômetros. Eu vou colocar 30 quilômetros lá na última semana de base. Lá onde está 30 e 40, eu vou colocar 30. E aí eu vou diminuindo de 10 em 10% a cada semana até chegar onde eu estou. Onde eu vou começar meu treino, dia 2. Olha lá. Então, eu vou ter lá, começa com 30, depois 27, depois 24, mais ou menos. E aí eu divido os 3 dias, 24 quilômetros, nos 3 dias. Dos 5 para os 10. Mais ou menos isso. De 6 a 8 semanas dá para fazer. Por exemplo, de 10 para 18. Se a pessoa corre 18, eu vou aumentar isso de novo. E aí a gente entra aqui, ó. De 10 eu entro para 18. Ano passado, a Nayara está falando, ano passado, deixa eu olhar aqui, só para complementar. Ano passado não mandou eu diminuir as provas, esse ano realmente diminui. Nayara, esse ano diminuiu para todo mundo. Então, voltando lá à sua pergunta, Nayara, quanto tempo necessário? Se a pessoa nunca correu de 5 quilômetros, 2 meses mais ou menos, 8 semanas é suficiente para ela correr. Se ela já corre 5 quilômetros, quer evoluir para 5, mais ou menos 6 semanas, igual está aqui. Só que a gente vai fazer os cálculos de quilometragem, né, gente? Isso tudo é calculado. Eu não vou falar dos cálculos aqui, não. No próximo eu vou falar, na próxima palestra. Dos 10 e para os 18, mais ou menos 6 semanas. Agora, dos 18, aí depois vem 21, mesma coisa. Agora, dos 21 para os 42, aí já aumenta muito, porque o volume de treino já é muito grande, e aí eu preciso de mais semanas para treinar, porque senão a quilometragem semanal vai ficar pesada e provavelmente vocês não vão conseguir fazer isso. Dos 21 para o 42, eu preciso de mais ou menos 6 meses de treinamento. Então, vão dar mais ou menos 24 semanas de treinamento. E aí, a mesma coisa, eu vou fracionando, pego o macrociclo, que é os 6 meses de treino, e divido em semanas e vou fazendo os treinos de base específico e competitivo. Em 6 meses, eu posso fazer 2 macrociclos. O que é um macrociclo mesmo? Aonde eu estou e para onde eu vou, aonde eu quero chegar. Nos 6 meses, eu posso dividir isso em 2 macrociclos. Eu posso dividir ele em 2 macrociclos de 3 meses.
O primeiro eu vou trabalhar mais volume e base de treinamento, e o segundo eu vou trabalhar mais intensidade, mais velocidades. Eu posso fracionar isso. Eu posso dividir isso, que fica legal da pessoa chegar lá no dia da prova dela e conseguir fazer isso. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, gente. Rapidinho. Perguntando tempo. Quantas provas por mês é indicado? Patrícia, quantas provas por mês é indicado? Vamos lá. Mesma coisa. Vamos pegar como exemplo esse que eu dei aí da volta da Pampulha. Se eu tenho 6 semanas de treino, eu não posso incluir muita prova aqui, né? Então, vamos lá. Olha só. A pessoa já corre 10 quilômetros. Ela vai fazer 18 no dia 13. Quantas provas eu posso incluir aqui? Na semana de base, eu falei que eu não gosto de colocar prova. Então, na semana competitiva, que específica, que está em azul, eu vou colocar uma prova. Porque era no dia de 29, eu coloco uma prova para teste. Eu vou usar essa prova como teste. E aí, eu vou fazer no dia 29. Em 3 semanas, eu posso colocar uma prova de teste e na última semana é a sua prova mesmo, prova-alvo. Isso a gente chama de prova-alvo. Então, gente, o legal é você escolher uma prova-alvo. Por exemplo, esse ano não tem prova, está voltando agora. Eu posso escolher a prova do Rio, a meia maratona do Rio, que é mais ou menos junho, tem outra em agosto, mas junho. Então, eu tenho mais de 6 meses para treinar, para meia maratona, para quem nunca correu. Para quem já correu, esse tempo a gente vai diminuir para colocar outras provas. Quantas provas eu posso fazer até chegar em junho lá na minha meia maratona? Eu posso fazer 3 provas de 10 quilômetros até chegar lá para eu ir melhorando o meu ritmo. E eu vou dividir as semanas e vou colocar essas 3 provas na semana específica. Como eu falei com você que dá para dividir esse macrociclo deu mais de 6 meses, tudo calculado, Suzana. Isso mesmo, tudo é cálculo. Na corrida a gente fala que tudo é cálculo e a gente tem que calcular mesmo. Tem novembro, dezembro e mais 6 meses. Então, são 8 meses de treinamento. Para quem nunca correu 21. Eu vou colocar 3 provas de 10 nesse período e vou testando a pessoa nas provas de 10. E cada vez que ela melhorar o tempo dela, eu ajusto o treino de ritmo. Para ela chegar na prova dos 21, o cálculo dos 21 também não quer dizer que o tempo que ela fez dos 10 quilômetros, ela vai projetar isso para os 21, não quer dizer isso. Pode ser que ela faça o mesmo tempo, o mesmo ritmo na prova de 21, mas não quer dizer que ela poderá fazer esse mesmo tempo. A gente projeta e calcula um tempo para ela sair dos 10 quilômetros e fazer um tempo nos 21. Um exemplo que eu vou dar para vocês entenderem. Por exemplo, ela correu numa das provas de 10 quilômetros 50 minutos. O ritmo dela é 5 por 1000. Não quer dizer que ela vai fazer 5 por 1000 nos 21. Lembra que está sendo o dobro aí. Então, eu vou projetar, por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Pode ser que ela faça 5 minutos e 30 segundos no ritmo nos 21. Pode ser menos ou pode ser mais. E isso a gente vai testar nas outras 2 provas de 10 quilômetros. Por exemplo, na próxima prova que ela fizer de 10 quilômetros, ela vai fazer 4,50. Então, quer dizer, ela melhorou o ritmo. Então, quer dizer que eu posso projetar os 21 dela a 5,15, 5,20. E isso tudo é calculado e testado no treinamento. Beleza, gente? Vou ver outra pergunta aqui, só para a gente esclarecer mais as dúvidas. Enquanto você monta a planilha de treino por dia, é calculado por propósito. Isso significa que quanto corro mais do que você pede, eu posso me machucar. Gente, legal isso aqui, ó. Muito legal. Lembra da semana de treino? Volume semanal? Olha lá, vou mostrar de novo para vocês. Se eu tenho um volume semanal, eu tenho que respeitar isso. Está lá na primeira semana de treino,
32 quilômetros. E aí eu divido nos 3 treinos esses 32 quilômetros. Vai dar mais ou menos 10,5 mais ou menos. 10,5 quilômetros cada treino. E aí, por exemplo, no sábado que ela tem que fazer um treino de 10,5, ela pega e faz 18. Olha para você ver. Se eu tenho 32 de treino, ela pega e faz 18. O meu 32 aumentou. E aí a próxima semana, que é 36, já vai embolar. E aí eu tenho que aumentar de novo na outra semana. Então, quer dizer, se eu tenho um volume de treino de 32 quilômetros, eu pego e faço 36 ou 40, eu já atrapalhei a minha semana de treino toda. Porque na próxima semana vai ser mais ainda, vai ser 10 quilômetros, vai ser 10% a mais. Então, se ela fez 40 quilômetros na semana que ela fez, era 32, eu vou aumentar mais 10% em cima dos 40. Então, vai aumentar o volume e você está preparado para isso? Essa é a grande questão. A cada semana eu vou estar aumentando 10%. E se no 32 você aumentou para 40, você vai sofrer pode ser que você venha sofrer uma fratura ou uma lesão por estresse, porque você não respeitou o volume de treino. Essa pergunta é muito legal. Vou ler outra pergunta aqui. Qual o tempo de intervalo necessário para cada prova? Para ter noção, uma pessoa tem que se planejar. Tá. Qual o tempo necessário de uma prova para outra? Isso tudo depende de pessoa para pessoa. Se a pessoa nunca correu e vai correr 5 quilômetros, acredito que ela faça uma prova por mês, já é legal. Uma prova por mês, de 5 quilômetros, para quem nunca correu. A pessoa já corre 10 quilômetros. Quantas provas e qual é o intervalo de prova de uma para outra? Também, acho que se a pessoa já corre 10 quilômetros, uma prova por mês é legal de estar fazendo. Agora, presta atenção, de 10 para 18, ou de 21, o volume aumenta. Lembra que o volume de treino também aumenta. Eu tenho um volume de treino de 5 quilômetros, eu tenho um volume de treino para 10 quilômetros, e eu tenho um volume de treino para 21 quilômetros. E isso tudo vai aumentando. Então, para 21 quilômetros, acho que de 2 ou de 3 em 3 meses, é legal estar fazendo uma prova. 42. Estudos mostram que uma prova de 42 quilômetros, a pessoa leva de 6 meses a 1 ano para se recuperar. Então, quantas provas eu posso fazer no ano de 42? Para quem nunca correu. Claro que tem gente que faz mais provas. Para quem nunca correu, uma prova no ano de 42 é legal estar fazendo para não correr o risco de se machucar. Agora, tem gente que já é treinado, já tem muito tempo de treino, então ela consegue fazer uma prova a cada 2 meses ou a cada 3 meses de 42 quilômetros. Isso tudo vai depender de corredor e de corredora para corredora. Então, lembra de novo, pensa sempre no macrociclo. Quantas semanas eu tenho para treinar para determinada prova? Como que eu vou dividir essas semanas de treinos? Volume de treino. Qual que é o volume de treino para cada prova específica? O volume de treino para 5, para 10, para 18, para 21, para 42. Qual que é o volume de treino que eu tenho? Tudo isso é calculado. Agora, para a pessoa que nunca correu, como que eu sei o ritmo dessa pessoa? É feito um teste, por exemplo, de 1 quilômetro ou de 3 quilômetros, que a pessoa vai correr o mais rápido que ela conseguir, e em cima desse tempo que ela fazer, eu vou calcular o ritmo dela, e aí eu vou programar as semanas de treinos dela com velocidades determinadas. Eu vou falar isso no sábado, quais são os tipos de treinos que tem para cada semana de treino. Deixa eu ler outra pergunta, gente. Se a pessoa tiver inscrita em uma prova que foram adiadas para 2021 e acumular com provas alvos de 2021, o que fazer? Gente, é bom senso. Você tem que ter bom senso de treino também. Por exemplo, eu tinha a prova esse ano que foi cancelada para julho. Por exemplo, a Maratona do Rio.
E aí, o ano que vem, eu marquei outra prova que casa, por exemplo, pode ser uma semana antes da semana da prova. Eu vou fazer essa prova? Você tem que pensar em qual prova você quer fazer. Isso é escolha. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai escolher a prova que você quer fazer. Eu quero fazer a prova do Rio, Maratona do Rio. E na semana anterior, por exemplo, tem uma prova de trilha também que eu queria fazer. Qual prova eu vou fazer? Ou vou fazer as duas? E aí eu tenho que saber em que eu quero em rendimento, questão de rendimento. Qual que eu quero render melhor? É na prova de trilha ou na prova de asfalto? Eu posso fazer as duas? Ou eu vou ter que escolher uma? É bom senso. Se a pessoa nunca fez uma prova de 42 quilômetros e está na semana, esquece a prova de trilha. Foca na maratona. Agora, já é treinada, já corre há muito tempo, eu quero melhorar meu tempo na prova de asfalto, que é do Rio. Vai na prova de trilha só para brincar ou só para passear. Ou então esquece ela também, porque uma coisa é você correr em asfalto e uma coisa é você correr em trilha. Muda tudo também. Gente, vamos lá que o tempo está passando. Outra coisa. É muito papo, é muito assunto. Para explicar tudo numa palestra, fica muito pesado. Eu fico aqui a noite toda falando de treinamento. É muita coisa. Gente, vou passar a bola para a Josi, para ela encerrar. E eu agradeço muito a presença de vocês. Eu espero vocês nas outras palestras, que vai ser muito top também, beleza? Muito obrigado, fica com Deus, boa noite. Passa a palestra para a Josi, tá? Obrigado. Galera, quanta informação de qualidade. A gente deixa aqui nossos agradecimentos aos palestrantes do dia, né? O treinador Eduardo Ferreira e a nutricionista Carol Cárdenas. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse primeiro dia. Gostaríamos de pedir desculpas pelos problemas técnicos, né? Essas coisas de internet às vezes acontecem, mas podem ter certeza que a gente vai trabalhar para que não aconteçam nos outros dias. Lembrando que amanhã nos stories da Eu Corredora e do Eterno Aprendiz vai ter o sorteio, né? Que a gente vai sortear um kit da Apreciare e um kit dos organizadores. E amanhã, gente, é imperdível. A gente tem uma palestra com uma coach. Vai ser simplesmente maravilhoso. E também vamos ter uma palestra com um super fisioterapeuta. Então, a gente aguarda vocês no mesmo horário. E tenham todos uma ótima terça-feira. Descansem. E obrigada, galera. Até amanhã, né? Até a próxima. Beijão. Beijos, tchau. Beijo, tchau, tchau. Foi maravilhoso. Foi ótimo, palestra. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Edu. Até amanhã, galera. Até amanhã.